O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Hora H2O. Hoje temos como convidado Gabriel Lopes, nadador do Lausanne Natação e nadador da Seleção Nacional e atual recordista nacional dos 50, 100 e 200 costas em piscina curta e 100 costas em piscina longa, não é, Gabriel? Corrige-me se eu estiver errado. Não, está exatamente certo. Bem-vindo, Gabriel. Espero que Obrigado. Gostes da experiência. Tenho a certeza que vai correr bem. Gabriel, a pergunta da praxe. Eu também, à semelhança da Tamila, não te conheço muito bem porque és da nova geração de nadadores e gostava que me desses a conhecer o Gabriel a mim e aos nossos ouvintes. Fala-me um pouco como é que começou o teu gosto pela natação, como é que iniciaste a tua prática na natação. A minha prática mesmo inicial para aprender a nadar veio um bocado de problemas de saúde, que eu tenho asma desde muito novo. E a recomendação médica na altura foi pôr-me a nadar, porque normalmente ajuda, e portanto eu comecei a nadar com 3, 4 anos, a aprender a nadar, e continuei. Aos 7 anos entrei para a competição e até agora. A partir daí foi sempre a andar. O Gabriel que fala da asma, e sei que há muitos outros nadadores que também têm a mesma condição e também foram aconselhados a fazer natação. É uma condição muito, muito comum. Tu tomas alguma medicação para a asma? Sim. Eu tomo medicação diária. Porque é mais para manter controlo sobre a asma, mas também tenho algo para tomar em caso de SOS, que felizmente não tenho precisado nos últimos anos, mas sim, faço medicação diária. E às vezes quando tu estás numa piscina assim mais abafada, tu sentes que ficas mais afetado em termos respiratórios? Sim. Se for muito quente, sinto logo diferença, porque quando uma piscina é muito quente o cloro fica muito mais agressivo, portanto costumo ficar ali um bocado mais preso da respiração, mas é controlável. Por acaso, felizmente, é uma das memórias que eu tenho enquanto nadador, as provas normalmente internacionais de campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, são em ambientes muito maiores, muito mais abertos, e isso é bom para uma pessoa como tu, com esse problema. E mesmo chegava mesmo a ser muito frio aqueles ambientes de piscina, sobretudo aquelas que são montadas, aqueles pavilhões que montam uma piscina. E nisso acho que tens um bocado de sorte. Em relação a Portugal, acho que já não tens tanta sorte, não é? Pois, depende das piscinas onde nós estivermos. Eu, por acaso, em Coimbra tenho alguma sorte porque o ambiente não é muito pesado. Mas nisso que estavas a dizer nas grandes competições, por exemplo, agora no Mundial, aquilo era uma piscina montada e o espaço era tão grande que até havia correntes de ar. E era frio, mesmo frio. Não se podia estar muito tempo sem se mexer lá no cais da piscina, porque começámos mesmo a arrefecer. Mas é diferente, porque depois até temos às vezes o contraste da piscina de competição em si e a piscina de suporte ou de treino que costuma haver nessas competições, que costuma já ser bem mais pequeno espaço e já sente-se uma diferença enorme. Eu lembro-me também que quando saímos da piscina molhados e vinhamos cá para fora, aí é que era o pior, era uma diferença muito, muito grande, e eu cheguei a ficar doente em algumas ocasiões por causa dessa diferença. E sempre foste nadador de Lausanne ou passaste por outros clubes enquanto pequeno, júnior? Não, sempre no mesmo sítio. Nós no início estávamos associados mesmo ao Clube Desportivo Lausanense, que é aqui o clube mesmo da Câmara, mas a secção de natação separou-se, não sei há quantos anos exatamente, mas basicamente separou-se, mas o clube, as pessoas que lá estavam a ficar eram todas as mesmas. Basicamente mudou o nome. Mas sim, sempre no mesmo clube desde pequeno. Gabriel, tu que no último Mundial bateste recorde nacional em todas as provas que nadaste, é um feito, um grande feito. E diz-me se estavas à espera, porque tu nadaste quantas provas? Ainda foram algumas.
A contar com as estafetas. Foi os 50 aos 600 costas e as estafetas de 100 e 200. E estavas à 5. espera de bater esses recordes? Todos? Sendo completamente honesto, eu sabia que ia ser muito difícil bater todos. Estava a contar de bater o dos 100, que já era meu. O dos 200 sabia que ia ser muito duro, porque era no último dia e eu tinha começado a nadar no primeiro. E o dos 50 não estava a contar mesmo. O meu objetivo dessa prova era baixar dos 24. O meu melhor nessa altura era 24,14. Portanto, o meu objetivo era mesmo baixar dos 24, e consegui baixar para 23,75, acho eu, de manhã, e para 23,69 à tarde. Portanto, fiquei mesmo contente. Boa. E depois participaste naquela grande estafeta dos 400 livros também, que nos fez vibrar a todos. Foi incrível. Fizeste um grande tempo também nos 200 livros, que não é uma prova que tu sejas um grande especialista, não é? Pois não. E, sendo completamente honesto, foi a prova que eu me sentia menos à vontade a nadar, porque eu tinha feito um trabalho mais específico a costas e também a manter o trabalho de estilos, mas tinha feito... Há sempre o trabalho de crawl, mas não tinha muito trabalho específico, mas eu sabia que já estava mais forte do que quando batemos esse recorde há 2 anos em Windsor, no outro Mundial. Portanto, de manhã a prova não correu tão bem como eu queria, mas à tarde consegui fazer uma prova que era mais no que eu valia, mas mesmo assim ainda consigo tirar ali alguma coisa da manhã para a tarde, para conseguires melhorar substancialmente. Muito mais a maneira como eu estava a nadar e como entrei na primeira parte da prova. De manhã senti que entrei muito preso a nadar e que a parte final da prova custou-me imenso. E à tarde entrei os primeiros 100 muito mais solto e até passei mais rápido do que de manhã, mas consegui aguentar muito melhor a segunda parte, e foi 1,5 segundos de diferença da manhã para a tarde. E diz-me uma coisa, estás a pensar em ajudar a estafeta em longa, por exemplo? Porque pronto, em conversa com outros colegas de seleção, colegas teus, parece que querem apostar seriamente numa estafeta de 400 livros, sobretudo porque dá acesso à qualificação para os Jogos Olímpicos. E depois de teres feito essa excelente marca aos 200 livros e teres mostrado que tens um bom nível aos 200 livros, caso precisem de ti, estás disposto a nadar essa estafeta? Eu estou mais que disposto a nadar a estafeta. A única coisa que se pode meter aqui é que podem pôr outra pessoa sem ser eu, porque eu nos últimos anos nunca nadei os 200 livres em forma, portanto não tenho completa noção de qual é o melhor tempo que eu consigo fazer, embora tenha assim uma perspectiva. Portanto, o Zé Machado pode simplesmente decidir que pode pôr os 4 melhores que nadarem no Nacional, os 4 melhores tempos, se bem que há outros problemas que podem aparecer disso, como experiência em nadar em provas internacionais e tudo mais, mas da minha disponibilidade eu estou completamente aberto a nadar estafetas, porque eu em grandes competições, de todas as vezes que nadei, sempre tive uma experiência incrível. Portanto, por mim é sempre a andar. Quanto é que tens em piscina longa aos 200 livros? Só por curiosidade. O melhor tempo é 1,53, que até foi feito este fim de semana. Agora tenho 1,52 em estafeta de Tarragona, mas é o que eu estou a dizer, nunca nadei em forma. Portanto, não... Podias fazer uma pequena experiência no Nacional. Vais apontar para este Nacional, por exemplo? Sim, vou. Só não sei sinceramente não sei em que dia aos 200 livros, mas neste Nacional vamos ter objetivos mais concretos. Exato. Portanto, não sei se... Sim. Exatamente. Portanto, não sei se os 200 livros seria uma boa aposta, mas ainda é uma questão de avaliar o calendário. Diz-me uma coisa, a passagem de Júnior para Sénior é uma passagem e é um marco muito complicado na carreira do nadador, e eu senti muito isso na pele, e também tive a oportunidade de assistir à passagem do Miguel Nascimento de Júnior para Sénior, e foi muito complicado, sobretudo em poder transitar, fazer as competições de Júnior internacionais e depois conseguir fazer os mínimos para uma prova Sénior, que é uma diferença muito grande em termos de tempo.
chega a ser em algumas provas 2 ou 3 segundos. E às vezes penso que isso é também um fator para os nadadores de entre os 18 anos e os 20 e poucos, 21 anos, depois desistirem porque não conseguem fazer uma seleção nos próximos 3 anos, nos 3 primeiros anos de sénior. E gostava de saber se sentiste se essa adaptação foi também difícil para ti ou se conseguiste. Eu sei que conseguiste logo fazer uma seleção nacional, mas em termos de competição em provas internacionais sentiste uma grande diferença. É uma diferença abismal. Isso nunca se pode pôr em causa. Como disseste, no meu ano de transição eu participei no Mundial de Júniores e nos Jogos Europeus, que serviu como Europeu de Júnior, e no meu primeiro ano de Sénior consegui logo ir ao Europeu de Curta de Absolutos e ao Europeu de Longa. Em Israel, não foi? Portanto, foi em Israel e em Londres. Uhum. Portanto, eu consegui manter a minha presença nas grandes competições, mas o nível não tem nada a ver. Em Júnior eu fiz final no Europeu, e no Europeu de Curta acho que a minha melhor classificação foi o 21º. Não tem nada a ver, e a competição simplesmente é muito mais forte, como seria de esperar, não é? Uhum. Acho que a nível nacional, na altura em que de Júnior eu já estava a competir com o pessoal sénior, Uhum. e os adversários que existiam nessa altura continuam basicamente sem grandes mudanças até hoje, mas o que difere é que em Júnior não havia qualquer tipo de hipótese de competir mesmo com ele. Agora, mais nestes últimos 2 anos, já dá. Tu que já tinhas 55 em longa, não é? Encostas em Júnior, que é uma marca... Sim. Foi bom quando nível. eu fiz... Foi no Mundial. Fiz recorde nacional, fiz 55,79, desculpa. Foi uma boa marca na altura. Sim, eu estava a falar nisto porque, como eu disse, assisti à transição do Miguel Nascimento de Júnior para Sénior, e lembro-me de ambos tentarmos participar num campeonato da Europa na Dinamarca de curta, e ele infelizmente não conseguiu fazer os mínimos na altura, e os mínimos eram muito, muito complicados, era 21 qualquer coisa, e ele ficou muito perto, ele fez 22,0. Ele depois, durante o campeonato, com o tempo que fez na tentativa de qualificação, teria-lhe dado uma meia-final, o que foi uma pena. E para nadadores, e sei que a Federação já fez isto e fez muito bem, que criou um mínimo para os séniores até ao 3º ano, penso eu. E eu acho que isso foi uma excelente medida da Federação, porque é muito, muito complicado um nadador júnior depois de conseguir, como eu disse, fazer um tempo ao nível de um nadador sénior já com alguma experiência, com alguns anos de natação. E isso foi uma boa medida, porque sei que há seleções que fazem o mesmo, por exemplo, a Espanha e a França fazem o mesmo, e lá está, é uma maneira de manter os nadadores motivados, os nadadores mais jovens, de dar alguma rodagem competitiva aos nadadores mais jovens, a nível internacional, e para depois, quando conseguirem fazer o tempo que um sénior, digamos de 8 anos ou 9 anos, já ter alguma experiência e não ser um impacto tão grande depois cair numa prova internacional e pronto, ficar deslumbrado ou acusar alguma pressão. E eu acho que isso foi uma medida muito, muito bem feita pela Federação. Não sei se por acaso continua assim, se eles continuam com mínimos para séniores 1º, 2º e 3º ano, mas Por acaso também não sei. eu sinceramente já não me lembro. Eu sei que a Federação fez isso agora há uns anos atrás, mas já não me lembro se eles continuam. Mas é uma excelente medida e deviam continuar a fazer, porque, como eu disse, é uma adaptação muito difícil. É uma exposição mais graduável ao tipo de competições, e a experiência também é muito importante. Exato. A relação com o teu treinador, que é o teu treinador de sempre, não é? O Vítor. Uhum. Tens uma boa relação com ele? Como é que é treinar com ele? Fala-me um pouco. Ele por acaso, é um treinador muito jovem também, o que ajuda muito, se calhar, a compreender o que tu sentes e o que estás a passar. A minha relação com o Vítor já é de há muitos anos atrás. Eu acho que este é o 11º ano que eu estou com ele, salvo erro, ou o 12º, ou o que é. Portanto, eu estou com ele desde muito novo mesmo. Já estamos muito habituados um ao outro, ao tipo de trabalho, àquilo que esperamos um do outro, e
acho que tem sido uma relação muito importante para o meu desenvolvimento durante destes últimos anos. Como nadador e como pessoa, não é? Porque eu digo isto porque eu também treinei sempre com o Paulo. Pronto, tive ali uns anos que tive outro treinador, que é um treinador russo, mas o Paulo esteve sempre presente. E depois o Paulo chegou a ser um segundo pai para mim e ensinou-me muitas coisas, mesmo a nível de experiência de vida e é muito importante, e eu acho que é muito importante ter um treinador de longa data, porque ele, melhor que ninguém, sabe o que é que estás a passar, sabe o que é que estás a sentir, sabe como é que vai adaptar em relação às tuas sensações, e eu acho que isso é muito importante, e no teu caso, eu acho que é uma mais-valia para ti, sim, sem dúvida. Sim, muito aquilo que tu estavas a dizer sobre ser quase um segundo pai, é o que eu sinto muito isso. Às vezes é pai, outras vezes é irmão, outras vezes é amigo, em primeiro lugar é treinador, mas em segundo é tudo o resto. E em termos de tudo o que eu tenho vindo a precisar, e tenho ali sempre alguém que me possa apoiar, e acho que isso tem sido algo fundamental, tem sido um grande apoio. Sim, e são muitas horas passadas juntos no cais da piscina e nada melhor, exatamente. Isso ele gosta de às vezes dizer que já consegue ver qual é que é o meu estado de espírito só quando eu entro na piscina a olhar para ver, quando eu estou a andar, da maneira como eu estou a andar, sabe se o treino vai correr bem ou não. E é um pouco para os dois lados. Eu também, só de olhar para ele, já consigo ver como é que ele está naquele dia, como é que não está. Consigo ver da maneira como ele diz os tempos ou não, como é que ele está a achar do treino, o que é que não está a achar. E às vezes é um pouco chato, porque ele às vezes, por exemplo, se um treino não estiver a correr assim muito bem, ele tenta não estar muito em cima para também não pôr ali mais pressão. Mais pressão, sim. E só que eu já não consigo, porque eu só preciso olhar para ele para ver como é que ele está, não consegue esconder já. Portanto, já é uma relação muito, muito íntima e dá muito sangue. Uhum. Tu que estiveste agora há pouco tempo no estágio na Serra Nevada, ele chegou a ir contigo para a Serra Nevada? Sim, ele esteve lá metade do tempo, 10 dias ou 11. Uhum. E correu bem o estágio? Sim, correu. Foi um bom momento de treino, em que teve praticamente a seleção toda. Uhum. E correu bem. E fizeram a maior parte dos treinos em conjunto, ou cada um tinha o seu plano de treino? Não, se não foram todos, foi a esmagadora maioria dos treinos, foi tudo em conjunto. Só havia separação dos treinos de fundo e de estilos e especialistas, mas era sempre, a divisão era sempre só de 2 grupos. Foi a tua primeira experiência em altitude, ou já tinhas tido antes? Não, foi o meu quinto. Partilha um pouco então como é que foi a tua primeira experiência em altitude, porque eu acho que é uma experiência que toda a gente devia ouvir e pelo menos passar uma vez na vida como nadador, porque é um choque tremendo. A primeira vez que fomos para a altitude, eu lembro-me disso, e fiquei um pouco assustado nos primeiros 3 dias, que era uma coisa, sobretudo em termos de ritmo, era uma coisa ridícula. Os tempos que fazíamos e aquelas saídas de viragem que não conseguimos sair sequer aos 5 metros, precisamos logo de respirar. Queria que partilhasses um pouco dessa experiência, porque eu acho que toda a gente devia ouvir. A minha primeira experiência em altitude foi um pouco única, porque nós fomos acho que foi em 2015 para 2016, nós passámos lá a passagem de ano. Uhum. Nós fomos dia 27 de dezembro ou 28 e ficámos lá durante 3 semanas, passámos lá a passagem de ano. Só que eu fui com o grupo das águas abertas. Ui. Pois. Portanto, eu fiz o planeamento deles na altura. E o planeamento deles na altura era muitos metros. Muitos metros. Que eu não estava nada habituado nessa altura, nem estou tanto agora, se bem que agora tinha sido mais fácil. Mas foi um choque tremendo, não só por estar em altitude, como mudar completamente o estilo de treino que eu fiz nesse estágio. Foi um impacto enorme.
eu não quero mentir, mas eu acho que a média de quilómetros que nós fizemos nesse estágio foi 9.000. Com 5 treinos uma folga, 5 treinos uma folga, e tivemos um dia inteiro de folga nesse estágio. Mas foi uma coisa surreal, mas a progressão que eu tive durante esse estágio foi muito boa mesmo. Eu na primeira semana estava-me a arrastar, na segunda semana só me queria vir embora, na terceira semana já estava a conseguir andar com eles, a cumprir saídas muito apertadas. Foi uma progressão muito, muito boa, e a adaptação que eu consegui fazer ao treino deles também foi algo que me surpreendeu na altura. E em termos de quando voltaste para baixo, sentiste alguma grande diferença? Eu senti imenso. Eu lembro-me que o primeiro estágio que fiz em altitude, depois, 2 dias depois fui competir ao Meeting de Lisboa, e eu lembro-me de chegar ao Meeting de Lisboa numa sexta-feira e estar muito, muito bem fisicamente, e mesmo tempos de partida estava a conseguir fazer tempos que só em forma conseguia fazer, e eu pensei, vou fazer uma grande prova este fim de semana. Mas depois no sábado, 2 dias depois de chegar, bateu-me tudo em cima o cansaço. Eu não consegui nadar, só me arrastava, fiz tempos miseráveis, e gostava de saber se sentiste a mesma coisa ou se foi diferente para ti, porque eu acho que é um estado que é normal acontecer depois de virmos para baixo, para o nível do mar, e gostava de saber se sentiste o mesmo. Eu acho que de todas as vezes que eu cheguei na primeira competição que nós fizemos, eu consegui reagir bem. Sentia-se aquela sensação de quando se desce a altitude, que caixa enorme, muito, consigo fazer subaquáticos sempre a andar, parece que não custa. Mas as competições logo a seguir, eu acho que sempre consegui render bem, mas há depois ali uma quebra. Essa ressaca. Parece que exatamente, parece que é voltar a adaptar ali. Eu acho que é sempre ali uma semana que está-se ali meio na corda bamba, que custa mais, mas depois eu acho que o nível a seguir a isso é mais alto do que antes do estágio. Eu acho que esse é o efeito que eu sinto mais dos estágios. Acho que é isso. Tu agora estás a fazer que média diária de metragem? Porque eu não conheço muito bem o teu planeamento, nem o método de treino do Vítor, por exemplo, e gostava que falasses um pouco de como é que é. Se é mais intensidade, se é mais metragem, se muito técnico. Ok. Nós, média diária, eu diria 13 altos. Seria mais. Sim, 6,5. Se calhar há semanas que é mais, mas eu diria que a média, se calhar, do ano todo seria por aí. O nosso treino é sempre, regra geral, é mais intensidade, se bem que depende sempre da altura em que estamos a trabalhar. Por exemplo, nós neste estágio fizemos mais, como é no início do macro, fazemos sempre um bocadinho mais de volume, mas o trabalho específico nosso é intensidade, é potência, tolerância, é mais por aí que passa esse trabalho. E treino fora d'água? Fazes algum treino específico fora d'água? Ou é mais geral? Sim. Não, nós fazemos 3 vezes ginásio, sempre trabalho mais específico, e nos dias em que não temos ginásio costumamos fazer circuito com peso do corpo, um trabalho um bocadinho mais geral do que o ginásio. Gabriel, vamos passar agora à série forte. Quero que menciones 1 ou 2 treinos que acho que tenham sido os mais difíceis até hoje. Ok, eu tive que pensar um bocado, porque foi-me difícil escolher uma tarefa, mas eu acho que a tarefa que eu gostava de dizer aqui foi uma tarefa que nós fizemos já, foi no ano passado. Foram 24 de 50 ao máximo, todas com salto. Saída era dividida em blocos, eram 12, mais 8, mais 4. Sempre a estilos, nas 12 3-3-3, 8 2-2-2 e depois uma a cada. As 12 saída aos 2,5, as de 8 saída acho que era a 1,30, se não estou em erro, e as 4 era a saída a 1 minuto. Sempre ao máximo.
desde a primeira à última. E eu lembro-me que saí desse treino a arrastar-me todo, mas completamente rastos. E ainda fizemos 4,50 ritmo no fim disso tudo. Foi para Só mesmo para acabar. Só mesmo para acabar em beleza. Mas esse treino correu muito bem. E foi em seleção ou foi só lá com o Vítor? Não. Foi lá em Coimbra com o Vítor. Eu e o Tomás fazer esse treino no ano passado. E há algum treino de seleção que tenhas feito muito difícil? Aliás, deves ter feito muitos, mas que te lembres. Agora que me esteja a vir à cabeça, acho que consigo dizer um que fizemos lá em altitude. Eram 2 séries de 50 ao máximo, mais 4 de 100 em ritmo de limiar, a saída a 1,20 e as de 50 a saída a 1,30. Repetir isto 3 ou 4 vezes, se não estou em erro. E voltámos a repetir esse treino, a fazer, em vez de 2, fazemos 3 e a manter as 4 de 100. Portanto, a fazer isto em altitude, a fazer séries ao máximo e depois a manter o ritmo ali em séries de 100 a sair a 1,20. Nada fácil. Nada fácil mesmo. Eu acho que essa é a que eu me estou a lembrar assim de cabeça. Nos últimos tempos em seleção foi a tarefa mais complicada que nós fizemos. Gabriel, tu que estás agora, fazes parte do Centro de Alto Rendimento de Coimbra, como já falaste também com o Tomás Veloso, que é o treinador de seleção. Como é que está a correr o processo do Centro de Alto Rendimento de Coimbra? Porque a ideia que eu tenho é que não há lá muitos nadadores, pois não, a fazer parte do centro. Não, ao todo somos 6. Sou eu, o Tomás, a Matilde, a Carlota, o Gustavo e a Camila. Que treinam lá sempre, sou eu e o Tomás, a Carlota, a Matilde e o Gustavo. E a Camila vai lá pontualmente. E tem sido positivo? Achas que tem sido positivo para vocês enquanto nadadores no vosso desenvolvimento físico enquanto nadadores? Sim. Eu estou lá desde já do ano passado. Mas como é que eu ia dizer? Eu acho que treinar a equipa é sempre melhor do que treinar sozinho. Exato. Mas aquilo que o centro nos traz é um pouco mais pelo menos para mim, mais de flexibilidade em termos de horários para conseguir treinar em longa. Se bem que os nossos horários não são assim muito flexíveis, mas e temos lá acesso ao ginásio que só tivemos a partir deste ano lá na piscina, e estar sempre a treinar com o treinador presente, que é uma realidade que eu não tinha até há 2 anos atrás. E sendo a Associação de Natação de Coimbra e mesmo arredores tendo muitos nadadores e de alguma qualidade, achas que devia haver mais gente no centro de alto rendimento para conseguir aumentar a qualidade da equipe e mesmo da natação em Coimbra? Porque, vamos ser sinceros, 6 pessoas não é assim muita gente para a população total da zona de Coimbra. Sim. Se pudesse haver mais pessoas de bom nível a treinar, é claro que isso só traria benefícios. Mas tem que haver sempre um pouco de seleção em termos de quem entra. E essa seleção vai ser sempre, a última palavra vai ser sempre do Vítor. Mas eu acho que pessoas com um bom nível que queiram ir treinar, e quando eu digo que queiram ir treinar é treinar a sério, se deviam pelo menos experimentar durante algum tempo, ver se conseguem adaptar ou não, porque só há a ganhar. Se estiver disposto a trabalhar, só tem a ganhar. Tu agora estás a estudar, Gabriel? Eu estou no primeiro ano de Ciências do Desporto. E estás a gostar? Tem sido difícil a adaptação e a conciliação dos estudos? A adaptação não, porque eu já não... Eu tive 2 anos em fisioterapia antes de estar no desporto. Mas... Eu licenciei-me em fisioterapia. Ok, não sabia. Mas não sou bem dos teus porque eu não gostei. Não?
Porque conta lá um pouco. Não me identifiquei nada com o curso. Não gostei mesmo. Estava a dar um pouco em maluco a estar naquele curso, para ser completamente honesto. E decidi sair. Não achei que... Mas de matéria, chegaste a fazer algum estágio em hospital? Em estágio não cheguei a fazer. Mas aulas práticas não gostei da interação que era... Não correspondeu à imagem que eu tinha do que seria estar a mexer com o corpo de outras pessoas, mais assim nesse aspecto. Não gostei das matérias, não me identifiquei. Não me identifiquei mesmo. Portanto, estive um bocadinho, algum tempo sem saber bem o que é que havia de fazer e acabei por entrar em desporto. É o primeiro ano em que eu estou, mas está a correr bem, dentro do que é possível, do que eu consigo conciliar com a natação. Porque eu estou a pôr a natação em primeiro lugar agora, portanto não consigo estar a 100% nos dois lados. Teve que haver um sacrifício de alguma coisa. Não quis abdicar de estar a 100% na natação, portanto não estou a estudar a 100%. Não vou a muitas das aulas, só vou a aulas em que consiga estar presente nas aulas todas da semana, porque não quero descuidar o meu descanso, não quero estar a fingir que estou nas aulas quando não vou. Curto e grosso, não vou dormir para as aulas. Se eu quero dormir, durmo em casa. Exatamente. Durmo melhor. Portanto, não vou para as aulas para não estar com atenção. Portanto, só vou às aulas que vou para estar presente mesmo. Portanto, não vou a muitas. Hoje fiz o meu último exame do primeiro semestre. Correu bem? Correu. Eu fiz 8 exames agora nestas últimas 3 semanas. Sei que passei a 6, estou à espera de nota de 2. Portanto, não correu mal dentro do que é possível. Exatamente. Eu tenho aqui uma dúvida e acho que é a mesma dúvida para muita gente. Tu, sendo nadador de costas e de estilos, gostava de saber em que prova é que vais apostar mais para a qualificação para os jogos, porque, sinceramente, tens hipótese de fazer tanto a estilos como a costas, o mínimo. Só que pronto, todos sabemos que estilos é aquela prova que há pelo menos 3 pessoas a contar contigo. Agora 4 com José Lopes. Com o José Lopes. E gostava de saber em qual é que vais apostar mais e qual é que preferes também nadar. Ok. A minha aposta é estilos. 200. O que eu gosto mais de nadar é um pouco difícil dizer, mas eu diria estilos, os 200. Se bem que não tenho nenhum desgosto pelas provas de costas, mas acho preferência por estilo. E vai ser a minha aposta, estilos. Não vou largar costas, porque também é um trabalho importante para a prova de estilos, mas a minha aposta é estilo. Eu lembro-me de costas, eu quando andava costas era aquela prova que saía da prova nem conseguia andar com a dor nas pernas que tinha. Parece que não, mas é uma prova que custa imenso. Eu sinceramente não me lembro de outra prova que, pronto, os 100 livros custavam imenso, mas tudo o que era, mesmo os 50 costas, quando se puxava mesmo o subaquático ao máximo, as pernas no fim não havia pernas que desse para andar sequer. Os 200 é a pior, mas mesmo os 100 já é muito duro para as pernas. Costas, felizmente. Então não sabes mesmo o que é dor nas pernas. Eu por acaso agora vou-te perguntar, faz-me uma escala de provas da mais difícil para a mais fácil, em termos de todo o calendário todo da natação, porque eu não tenho muita experiência nas provas de 400 estilos, por exemplo, 1500 tem alguma quando era mais novo, mas tudo o que é estilos nunca nadei muito, e para mim, por exemplo, eu acho que as provas de costas conseguem ser as provas mais difíceis. Tudo o que é estilos de técnicas alternadas, costas e crawl, são os que custam mais. E depois, mariposa, possivelmente, é a que custa menos. E gostava de saber a tua opinião. Eu já ouvi dizer que 400 estilos é possivelmente a prova mais difícil de todas. É capaz.
Ok, eu vou tentar. Então, eu não tenho experiência em 1500 nem 800, portanto não vou deixar essas de fora. Ahm, eu acho que o que eu ponho em primeiro lugar de mais difícil é os 400 estilos. Uhum. Depois disso, provavelmente punha provas de 200, em que se calhar a mais difícil, se calhar, para mim, pessoalmente, punha ou os 200 costas ou os 200 estilos. Se bem que a prova dos 200 costas é muito dura para as pernas, mas a de estilos não é nada fácil também. Depois disso punha os 200 livres, depois os 200 mariposa, depois os 200 bruços, porque os 200 bruços é diferente das outras, porque não existe aquela dor mesmo agressiva. São grupos musculares diferentes, não é? Mas o que eu sinto mais na prova de 200 bruços é que nos últimos metros já simplesmente não consigo fazer força com as pernas. Exatamente. Não é tanto de dor como de parece que vou já fazer só um movimento que não tem força nenhuma. É diferente. Eu sinto imenso dores nas canelas, por acaso, quando andava bruços. Também. Mas não é aquela dor de uma prova de costas ou de crawl. É diferente. Depois em provas de 100, provavelmente punho os 100 costas em primeiro, 100 crawl em segundo, mariposa e bruços, e 50 acho que era igual. Pois, exatamente, mas punha a mesma ordem, acho eu. Os 50 só custa se fizeres muitas de seguida. Se fizeres só uma, nunca custa. Exato. Pois, sem dúvida nenhuma consigo dizer que os 50 bruços é o que custa menos. Uhum. Isso não há dúvida nenhuma, mas as outras não... em provas de 50 não... Acho que a única coisa que consegue custar mesmo a sério seria se calhar um super sprint, né? Nas provas do Porto ou assim, que eu até gosto de fazer, mas... Eu por acaso uma vez fiz o equivalente a um super sprint em Sevilha, numa prova em Espanha, e por acaso era um modelo muito engraçado. Não sei se já ouviste falar. Tu chegaste a ir a Mairena, mas acho que eles já não fazem isso este ano, ou nos últimos fui no ano passado. Eles faziam uma prova que eram 32 nadadores, e na primeira série de 8 pessoas eram 8,50 e o último ia sempre saindo. Depois sobravam uns quantos, depois faziam 6,50, para aí, vamos dizer, 15 minutos depois, com saídas aos 2 minutos, ou uma coisa assim. E depois faziam 4,50, já com muito poucos nadadores, também sempre a sair o último, com saída a 1 minuto e meio, que para mim foi a mais difícil de todas, porque tínhamos que andar em longa, ainda por cima sair de baixo, tínhamos que andar todos a fazer 25,9 se quiséssemos passar, que já é um bom ritmo. E depois era a final, que eram 3,50 aos 2 minutos e meio, todas com salto. E essa, sinceramente, eu lembro que fiz a final com o Tiago Venâncio na altura, e aquelas 4,50 arrumaram comigo, lá está, é o que a gente estava a dizer, muitas séries de 50 em cima umas das outras, é horrível. E eu lembro que o Tiago, por acaso, saiu da prova e vomitou-se todo, eu também já estava na corda bamba para me vomitar todo. E aquilo deixou uma moça tão grande que eu no dia a seguir fui nadar os 100 livros na prova e nem me qualifiquei para a final, estava completamente morto. Isso tem a sua piada, mas é de ver só. Mas as pessoas estavam a ver, estavam todas muito empolgadas e muito... sim. Foi um ambiente super engraçado. Eu lembro-me que na altura eu ganhei 400 euros, que para uma provinha dessas não é nada mal. E valeu a dor toda e eu tive muito dor, valeu o esforço, sinceramente. E por acaso era uma coisa engraçada para se fazer em Portugal. Já sei que fazem em Coimbra, em um torneio em Coimbra, mas não é, não é com o mesmo dinheiro, nem acho que não é o mesmo formato. Não, é só 4 sprints. É 8 nadadores e eliminam 2 de cada vez até só estarem 2. 32, mas são umas quantas séries. mas eliminam 2 de cada vez, são 4 sprints. 50. Acho que é a sair aos 2,5, se não estou em erro. Mas eu estive em Maia Arena no ano passado e não fizeram esse super sprint, portanto já não devem fazer. E continuam a fazer aquela estafeta mista com os melhores das provas de 50?
Exatamente. Fizeram. Isso fizeram. Mas não fizeram o outro. Uhum. Eu acho que esse super sprint já acabaram há alguns anos. Pá, mas custou muito. Olha, o Miguel Nascimento esteve lá a ver, mas só viu. E pá, foi engraçado. Outra coisa que eu gostava de falar contigo, e em Portugal, pronto, em Portugal é um problema, sobretudo na natação feminina, é o tamanho dos nadadores, e tu não sendo um nadador muito alto, gostava de saber se sentes que é uma grande desvantagem para ti ou não, porque, sobretudo, uma prova de costas em que a altura importa um pouco, não é? Gostava de saber se sentes em desvantagem, ou gostava que me falasses um pouco sobre este assunto, porque, pá, queiramos quer não, ajuda um pouco a altura, não é? Num desporto como a natação. Claro que há outros fatores. Sim, claro. É claro que existe um pouco de desvantagem da altura, especialmente em termos internacionais. Eu, regra geral, em competições grandes internacionais, a média de alturas das mulheres é mais ou menos a minha altura, portanto, exatamente, a dos homens é bem maior, não tem nada a ver. E aquilo que tu disseste de ser mais notável em costas é verdade. A maior parte dos nadadores de costas é muito alto. Eu tenho um vídeo que me mandaram quando foi o europeu em Copenhaga, que eu nadei a semifinal dos 100 costas, em que estamos todos alinhados a entrar para as provas. Eu fui o último a entrar e tem muita piada, porque nota-se mesmo entra toda a gente, tipo, os outros nadadores, depois entro eu no fim, pareço um anão. Completamente em comparação com os outros nadadores todos, até parece que eu estava completamente fora de outra competição. Era muito estranho, e eu tenho vídeo, mas mete mesmo muita piada. Mas eu tenho conseguido fazer uma boa progressão nas provas de costas, portanto a altura não é o único fator, mas é óbvio que ajuda. Não, eu não estava a dizer que era uma enorme desvantagem, porque até temos nadadores, por exemplo, como no Japão, que são nadadores que também são muito baixos e são nadadores de nível mundial, não invalida o facto de ser um pouco mais baixo, não quer dizer que não tenhamos futuro na natação. Claro que a altura vai ajudar, sobretudo uma pessoa que tenha uma envergadura muito grande ajuda sempre muito mais em termos de eficiência na braçada. Mas temos muitos bons exemplos de, como eu disse, nadador no Japão, ou mesmo, por exemplo, mesmo em sprint temos, por exemplo, o Bruno Fratos, que é um nadador brasileiro que não é muito alto, ele tem para aí 1,80m. Temos o Morozov, também tem 1,80m. Para um sprinter é muito baixo, e são nadadores de nível mundial de top, são top 5 no mundo. Sim. Claro que, pronto, ajudaria um pouco, não é? E exato. Pronto, queria só saber a tua opinião. Eu tenho uma história engraçada também, porque eu participei numa final no europeu, aos 100 livros, e eu tenho 1,89m, que em Portugal já, pronto, sou alto em Portugal para o nível português, mas na final eu também era o mais baixo, mas vou falar 5 centímetros à vontade. O segundo mais baixo era 5 centímetros mais alto que eu, e eu olhava assim para eles lá para cima e eu assim, realmente sou um baixote ao lado deles. Mas também eu sinceramente nunca me senti em desvantagem pelo facto de ser um bocado mais baixo que eles, porque como eu disse, há muitos outros fatores. Há o fator técnico, o fator psicológico, que é muito importante, e para mim é o fator mais importante, ser psicologicamente forte e ser raçudo e ter aquela vontade de ganhar e ser competitivo. E há 1001 fatores, e pronto, também é um deles, mas não digamos que é 10%, se calhar, ou nem sequer chega a isso. E estava curioso de saber a tua opinião. Mas isso que tu estavas a dizer, eu nem quando estava na câmara de chamada eu não reparei nisso. Eu só vi quando me mostraram aquele vídeo e realmente eu parece que sou um bocadinho baixinho demais.
Mas eu na câmara de chamada nem sequer notei, estava concentrado na prova, não estava a olhar para a altura dos outros nadadores e só vi mesmo quando me mostraram. E tu em costas tens possivelmente a melhor qualidade possível para um costista, que é ter uns subaquáticos fenomenais, né? E só Sim. nisso, por isso é que nadas bem costas, e eu sinceramente eu gosto muito de ver nadar costas. Eu lembro-me, acho que a primeira vez que te vi nadar foi num Nacional no Porto, e fiquei muito impressionado, porque eu já tinha ouvido falar do teu nome e tinha visto os teus tempos, mas depois, é o que eu digo, eu vejo muitos júniores fazer bons tempos, mas a nadar tecnicamente muito mal. Pá, e depois o nível de evolução no Pro Futuro compromete um pouco. E eu fiquei muito contente de ver nadar costas naquela altura, e a nadar bem nadado, e eu disse logo, o Gabriel vai ter uma margem de progressão, vai conseguir continuar a evoluir, e fiquei muito contente em saber que havia alguém já com um bom nível em júnior, e com um bom nível técnico também, e pronto, sabia que tinhas futuro a nível sénior. Fiquei muito contente. Correu bem. Correu bem. Gabriel, vamos passar à nossa série rápida. Portanto, já sabes, tens que dizer a primeira coisa que te vem à cabeça. Ok. Estás preparado? Acho que sim. Música para motivação. Não ouço. Não ouves música? Antes da prova mesmo, não. Costumo estar a ouvir um pouco de música enquanto estou a aquecer e a ativar, mas mesmo antes da prova não costumo. Ok. Neve ou praia? Praia. A cor? Laranja. Família ou carreira? Família. O fato de competição? Arena. Carbonaire. Consolas ou PC? Para jogos? PC. Bebida favorita? Rei. Eu sei que não devia dizer, mas cerveja. Exato. Carro favorito? Não tenho. Sendo completamente honesto, não é bem a minha área. Muito interesse. Sunga ou fato de banho? Sunga. Maior loucura? Maior loucura? Eu acho que não posso dizer. Não fica bem dizer aqui. Desporto que não a natação? Desporto não a natação? Ciclismo. Nadador favorito? Phelps. Desportista favorito? Phelps. A série favorita? Breaking Bad. Filme favorito? Senhor dos Anéis. O que farias com 1 milhão de euros? Provavelmente comprava uma casa. E ainda te sobrava muito dinheiro depois. Depois logo se via. Gabriel, muito obrigado por participares. Desejo toda a sorte do mundo para as próximas competições, para março, abril e para o Mundial. Vem aí. Espero que corra tudo bem e que consigas atingir os teus objetivos. Muito obrigado por participares mais uma vez neste podcast, e foi um prazer ter-te como convidado. Obrigado, foi um prazer poder estar e espero que continues, porque é um bom projeto que divulga a natação, divulga os atletas, toda a gente, treinadores, toda a gente que estás a entrevistar. Continua, e o melhor sucesso para ti. Obrigado, um abraço. Um abraço. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.